Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Gleidson e estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Estamos comentando o terceiro trimestre de 2021 da IBD, classe de adultos, para quem utiliza os conteúdos da editora CPAD. Estamos aprendendo um tema esse trimestre abençoado e já estamos no final. Estamos na penúltima lição essa semana, a lição de número 12. E o tema geral do trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Louvado seja Deus. Estamos aprendendo esse tema maravilhoso. E até aqui Deus tem nos abençoado com grandes lições para nossas vidas, grandes aprendizados que nós tivemos aí nestas aulas até aqui. E chegamos então na lição de número 12, a 12ª lição deste trimestre que está acabando. E o tema da lição é o reinado de Josias. O reinado de Josias. Aproveitando para lembrar a todos aí também, né, como está bem destacado na primeira página desta lição, que o dia 19 de setembro, que será o domingo, né, da IBD, o dia da IBD, na maioria das igrejas que tem IBD, elas realizam ela no domingo. E então no dia 19 de setembro deste ano é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica. Louvado seja Deus pela vida dos pioneiros, né, das pessoas, dos homens de Deus e também das mulheres de Deus que iniciaram esse trabalho tão abençoado há muitos e muitos anos atrás. E o nome do Senhor tem sido glorificado através da Escola Bíblica Dominical no Brasil todo e em todas as partes, em diversos países do mundo, é ministrada a Escola Bíblica Dominical. Que Deus seja louvado em tudo, então, por este dia tão abençoado que é o domingo, Dia Nacional da Escola Dominical. Amém? Louvado seja Deus. Aproveitar também, antes de dar início aí ao vídeo, né, ao conteúdo dessa lição, mencionar para vocês aí, fazer o convite para todos que ainda não são inscritos, né, nesse canal meu do YouTube, para que você possa clicar aí embaixo em inscrever-se para ajudar a gente aí a expandir, a alcançar mais vidas aí para aprendermos juntos a palavra do Senhor. Então, se você não é inscrito, se inscreva por favor também nesse canal. Deixa o seu like aí, o joinha, o gostei, compartilhe esse vídeo com alguém, com algum amigo, com algum irmão da sua igreja, pastor, que Deus possa te abençoar poderosamente. E também avisando que nós temos aí um grupo lá no Telegram, um grupo abençoado lá no Telegram, poucas pessoas, um grupo novo, e estamos lá conversando toda semana lá sobre o tema da lição da classe de adultos, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Costumo, às quartas-feiras, durante a semana aí, principalmente na quarta-feira, liberar o arquivo de estudo, PDF, da lição lá para os membros do grupo. Então, se você tiver interesse também em entrar no grupo do Telegram, eu vou deixar o link de convite aqui embaixo na descrição desse vídeo. Só você clicar aí na setinha ali para baixo e clicar no link e você já vai ter acesso direto para o grupo. E o estudo também, o estudo da lição em PDF, o arquivo de estudo que eu vou estar compartilhando com vocês aqui também neste vídeo. Eu vou deixar o PDF aqui também no link na descrição deste vídeo. E que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, sem perca de tempo, já falei demais. Vamos para a lição de número 12, o reinado de Josias. O reinado de Josias, 19 de setembro de 2021. O objetivo geral desta lição é pontuar o avivamento
gerado por Josias. Então, quando se fala de Josias, né, os irmãos que conhecem os textos bíblicos que mencionam ele, é inteiramente ligado aí à questão de um grande avivamento que foi proporcionado ali através da vida deste grande e bom rei ali. Louvado seja Deus. Então, o que é avivamento, né? Que eu vou ler e compartilhar um pouco do nosso artigo de estudos, que a gente disponibiliza lá no grupo. Eu não vou ler tudo para não ser tão cansativo, vou resumir um pouquinho e resumir também os tópicos da lição, até para o vídeo não ficar muito longo. Então, o que é o avivamento? É o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e também nítido. Este é um termo bastante utilizado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. Em suma, em resumo, o avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus. Então, isto é um avivamento. O resumo dessa lição, um resumo geral, rapidinho da lição, Josias reinou sobre Judá no período de 639 até 609 a.C. Então foi um período aí de reinado de aproximadamente 30 a 31 anos, aproximadamente, que durou o seu reinado. Seu avô era Manassés, né? Ele era neto do rei Manassés, que foi muito mal, né? Foi um rei perverso, um rei muito mal, e que praticou terríveis atos de idolatria e levou o povo a pecar muito, né? A pecar drasticamente. E seu pai era Amon, igualmente mau, igual Manassés. E ele foi assassinado após apenas 2 anos de reinado. E aí, nesse trágico cenário, né, da morte de seu pai, Josias assumiu o trono, tendo apenas 8 anos de idade. Diferentemente do seu pai e do seu avô, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então aqui mais uma vez um grande destaque aqui. Aqui nós estamos falando sobre um rei muito bom, né? Talvez um dos melhores reis que teve ali aquela nação, e foi o último bom rei que existiu, né? Então estamos falando sobre uma excelente pessoa, um excelente rei, um homem aí com características grandiosas, em que muitas pessoas precisam também se inspirar nesse grande homem aí de Deus, que foi o rei Josias. Então, nesse trágico cenário aí, Josias assumiu o trono com apenas 8 anos de idade e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Demonstrou profunda sensibilidade à palavra, né? A leitura do livro da lei, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, e teve grande quebrantamento diante da confrontação com o pecado e prontamente renovou a aliança com o Senhor perante todo o povo. Então aqui a gente vai falar muito sobre esta questão de renovação, né, de restauração da aliança que teve ali através de Josias. O nome dele significa Yahvé sustenta, e é um nome bem sugestivo, né? Então, isso diante dos grandes desafios que ele enfrentou para reformar a verdadeira religião em Judá. O resumo dos tópicos, lembrando, mais uma vez, que se você quiser fazer o download gratuitamente desse estudo, todo esse estudo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você fazer este download. Louvado seja Deus. E aproveitar também para dar um bem-vindo aí aos novos membros do nosso grupo do Telegram. Estamos recebendo aí pessoas. O nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Quero dar um bem-vindo aí para todos os novos membros aí dessa semana do nosso grupo lá no Telegram. Louvado seja Deus. Então, o primeiro tópico da lição o tema do tópico 1, Josias repara o templo. Então, como eu disse,
e vai ser bastante destacada essa questão dessa reparação, né, dessa restauração que ele proporcionou ali no templo e também na vida das pessoas que ali estavam ali. O objetivo desse primeiro tópico é evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Então a palavra de Deus, aqui eu coloco alguns pontos aqui importantes da lição, que tem na lição, e também a maior parte do estudo é extraído aí de artigos, de bíblias de estudo, livros, né, de comentários bíblicos e dicionários, né? E também o livro de apoio ao trimestre. Todo professor de escola bíblica dominical é muito importante que você tenha também este livro de apoio, é um auxílio, aí são comentários adicionais de cada tópico relacionado aí ao tema da lição, e é muito bom, uns pontos aí bem mais aprofundados do que na própria lição, até porque na lição não tem muito espaço para você estar explicando muito aprofundadamente todos os tópicos, todos os pontos. Então por isso que tem esse livro de apoio abençoado da CPAD para te ajudar o professor a ministrar a aula e também a aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Então, um resumo aí do primeiro tópico: a palavra de Deus serve-nos primordialmente de duas maneiras. Primeiro, através do confronto com a sua voz moral e ética. E segundo, através do conforto. Veja a diferença aí desses dois termos, confronto e conforto. Com sua voz amorosa e consoladora. Muitas pessoas veem a palavra de Deus apenas como conforto, em tempos de angústia, mas ela não serve somente para isso. A sua função também é causar desconforto, ou confronto, confrontar o pecado principalmente, os desafios também, que nos proporciona a própria palavra de Deus. Assim, para que ela produza de fato o conforto permanente, na maioria dos casos precisará produzir antes o desconforto ao confrontar a miserabilidade do pecador. A palavra de Deus cria algo novo em nossas entranhas e gera mudanças de comportamento, principalmente hábitos, vícios, e proporciona aí consequentemente o abandono de pecados que cometemos. Então tudo isso é através da palavra. Louvado seja Deus. Aí eu coloquei, agora imagine pessoas ou nações inteiras sem ter acesso direto à palavra de Deus, que é o livro da lei, que é representado aí nesses textos. Eu nem mencionei o texto bíblico da leitura bíblica em classe, mas aí falando sobre Josias, o rei Josias, os textos lá de 2º livro de Reis, capítulo 22, do 3 ao 5, depois do versículo 8, e aí o capítulo 23, dos versículos 2 ao 5, o 21, 22 e o 25. Então ali foi achado o livro da lei. Então eu coloquei aqui até mesmo para uma reflexão nossa, Imagine pessoas ou nações inteiras sem ter acesso direto à palavra de Deus. Muitos países que não podem ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, cultuar a Deus. Países que são proibidos, que proíbem esse tipo de atitude. E ali eles até punem, até mesmo matando as pessoas ali que estão defendendo o Evangelho, defendendo a fé deles em Cristo Jesus. Então diversos países em nosso tempo proíbem o uso da Bíblia e administram essas punições severas a essas pessoas que forem encontradas com a mesma em mãos, com a Bíblia em mãos, ou que ainda persistem em pregar a palavra nesses locais. E na maioria das vezes estes pagam com a própria vida. Então nós precisamos agradecer a Deus, muito agradecer a Deus demais, pelo privilégio que nós temos de ter diversos exemplares da Bíblia ao nosso alcance.
Então, e também diversas versões, diversas traduções, né? Então somos muito privilegiados. Muitas das vezes não damos a esse valor merecido ao acesso que nós temos à palavra de Deus. E aí, então, entrando agora na questão de Josias, Josias, ao ser confrontado, né? Lembra dos dois termos lá, confronto e conforto? Aqui Josias, ao ler, né, o texto ali do livro da lei, foi confrontado pelo conteúdo, né, pela mensagem que tinha neste livro, e não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar ou ajustar a sua vida à vontade de Deus. O rei não culpou ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando as suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Aí eu coloquei um texto aqui, o versículo de Hebreus 4, versículos 11 e 12. Portanto, esforcemo-nos, na versão NVI, por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então aí fica essa reflexão aí para nós, né? Em relação à palavra de Deus, a importância que tem a palavra de Deus em nossa vida. A palavra de Deus, ela pode transformar vidas, ela pode mudar vidas, como fez com Josias, né? E com muitos outros exemplos que nós temos ao nosso alcance aí na Bíblia, na palavra de Deus, nas histórias bíblicas, né? Então a palavra de Deus tem esse poder de mudar, de transformar, de ajustar, né? De colocar no lugar ali as vidas que estão em caminhos tortuosos. Louvado seja Deus. O primeiro tópico, irmãos, vai falar sobre esta reparação. E ele dividiu o tópico aí em 3 pontos principais, né? O primeiro, eu achei o livro da lei no templo, né? O sumo sacerdote ali que achou o livro da lei. O segundo tópico, o rei rasgou as suas vestes, né? Justamente ao ver o conteúdo que tinha no livro e perceber que eles estavam fazendo tudo errado, né? E o terceiro tópico, entendendo a vontade de Deus. Entendendo a vontade de Deus. E a síntese do primeiro tópico vai dizer que a palavra de Deus, a prática, da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Então a palavra de Deus é muito poderosa. Louvado seja Deus. O segundo tópico, o tema do segundo tópico é a renovação do pacto com o Senhor. A renovação do pacto com o Senhor. E esse tópico também tem um objetivo específico, que é destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. Aqui já as atitudes que ele começou a tomar depois de ser confrontado ali pela palavra, né, pelo livro da lei que foi encontrado. Então, por todas as cidades, ele promoveu limpeza total das imundícies idólatras. E só voltou para Jerusalém após terminado esse expurgo, né? Até na lição tem esse termo aí, esse expurgo, essa limpeza geral aí que ele fez. Então o coração de Josias estava fervendo de amor ao Deus de Abraão, né? E também ao Deus de Davi, seu pai. Falando aí de gerações, né? Tão tristemente ultrajado pelo seu povo. Então, que maravilha, né? Que Deus nos dê e nos ajude a ser também homens como Josias, tementes e zelosos pelas coisas de Deus. E aí eu coloquei um ponto da lição. Profundas mudanças são necessárias, né? Profundas mudanças são necessárias. Esse é um item muito importante
Na verdade, não está na lição, essa parte que está no livro de apoio, né, da lição. Então ele colocou lá: profundas mudanças são necessárias. Uma reforma tão radical como essa custou um alto preço, tanto para Josias quanto para os envolvidos aí nos cultos pagãos, pois ele demitiu e alguns até mesmo matou, né? Os sacerdotes falsos, os prostitutos sagrados, os médiuns e os adivinhos. E aí ele colocou lá que o próprio rei percorreu todo o reino em uma limpeza total sem precedentes na história de Israel, para ter certeza que os altares e os lugares sagrados idólatras não seriam novamente utilizados. Então ele mandou queimar os ossos humanos dos sacerdotes pagãos sobre todos estes lugares, profanando-os e tornando-os imprestáveis para o culto, né? Caso alguém voltasse ali para tentar fazer alguma coisa naquele local, seria um local ali que não teria mais jeito. Então Josias foi tomado de profunda convicção e zelo para levar a cabo a sua reforma. Por isso, disse que ele foi o melhor rei de Judá depois de Davi, no sentido de agradar a Deus em todas as coisas, como diz aí o texto de 2 Reis, o capítulo 22 e o versículo de número 2. A própria Bíblia afirma que Josias andou nos caminhos do seu pai Davi, embora fosse filho de idólatras, né, como Amon, e o seu avô também, Manassés. Então isso demonstra a nova paternidade espiritual de Josias, que abriu mão da sua perversa herança dos seus antepassados idólatras. Terceiro tópico da lição. E aí, irmãos, no segundo tópico ele dividiu aí em 2 pontos, né? A leitura do livro perante o povo e a destruição dos ídolos. Então são itens aí, são temas muito importantes aí, das primeiras atitudes que o rei Josias tomou ali ao ser confrontado pela palavra de Deus. No terceiro tópico vai falar sobre a celebração da Páscoa. Aí no finalzinho eu coloco algumas lições que a gente aprendemos aí durante esta lição tão maravilhosa. Então, o objetivo desse tópico 3, que é a celebração da Páscoa, é identificar o retorno da celebração da Páscoa. E aí, foi somente 18 anos depois do início do seu reinado que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Após ter lido e entendido o que estava escrito na lei de Moisés, ele ordenou que celebrassem a Páscoa, que foi então a maior, desde o tempo do profeta Samuel. Ele restituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo. E também ali ele ofereceu sacrifícios, holocaustos, conforme ordenava a lei. Então, ao todo, lá foram oferecidos 37.600 carneiros e cabritos e também 8.500 touros. Foi uma festa muito grande. Então, foi uma grande festa ali, a celebração da Páscoa ali promovida por Josias. E falando em Páscoa, o nome hebraico para se referir à Páscoa é Pessah, que pode significar pular, passar por cima, saltar por cima, ou também passar de largo, no sentido de poupar a vida. Pois o anjo, aí tem uma referência de Êxodo 12, 7, o anjo destruidor passou de largo, passou longe, evitou ali, poupou vidas na noite da fuga do Egito, poupou os primogênitos das casas onde havia sido aplicado o sangue nos umbrais ali e na verga das portas. Então a Páscoa judaica, ela aponta e encontra o seu propósito principal e o seu fim na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Assim, tanto a Páscoa quanto a ceia do Senhor aponta para um mesmo simbolismo, um mesmo ato simbólico, o sacrifício de Cristo.
ambos apontam o antes e o depois do maior evento da história, que é a obra de Cristo, né? A vinda de Cristo. Jesus ressignificou a Páscoa, né? Demonstrando que agora, né, no tempo ali atual, o simbolismo recai sobre ele, sobre Jesus, e depois, em segundo lugar, sobre a libertação dos israelitas no Egito. E então aí no finalzinho do nosso estudo eu coloquei, né, no arquivo aí a conclusão e algumas lições de vida com Josias, né, com o rei Josias. Primeiro, ao contrário do que diz o ditado popular, filho de peixe, né, como diz aí o ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Então aqui eu coloquei que ao contrário do que diz o ditado popular, e isso aqui, essas lições aqui eu extraí da Bíblia da Escola Bíblica, né, um artigo que tem lá falando sobre Josias e eu achei muito interessante e também achei importante compartilhar com todos aí. Então, ao contrário do que diz esse ditado popular, filho de peixe não tem que ser obrigatoriamente peixinho. Ou seja, os filhos não precisam agir igual aos pais, não tem que repetir os seus erros, nem ser influenciados negativamente pelo mau comportamento deles. Filhos de pais maus podem sim tornar-se boas pessoas. E Josias, né, como nós vimos nessa lição no início, falando sobre seu avô e seu pai, foi um exemplo disso. Então ele não praticou as mesmas coisas que o pai dele, né? Pelo contrário, ele foi um excelente rei, um ótimo rei, um bom rei, diferente do seu pai. Então, filho de peixe não precisa ser obrigatoriamente peixinho, né? Fica esse alerta aí para todos. Segunda lição, devemos ser sensíveis à palavra de Deus e devemos estar prontos para mudar de atitude logo na primeira vez em que formos advertidos ou confrontados por ela, pela palavra. Então bastou Josias ouvir uma vez a leitura do livro da lei para se quebrantar e prontamente agir em prol dessa mudança, dessa grande reforma, dessa grande restauração que houve ali. Terceira lição, não basta apenas reconhecer o erro, é preciso arrepender-se e humilhar-se na presença do Senhor em busca do seu perdão. Mais um item aí, devemos compartilhar com os outros, esse quarto item aqui é muito importante, né? Devemos compartilhar com os outros o que aprendemos com a palavra de Deus. Olha só. Então, no segundo tópico aí da lição, que vai falar sobre isso, né? O segundo tópico é o item número 1 aí, a leitura do livro diante do povo. Então, Josias, assim que ouviu as escrituras, foi tocado pelo que nela estava escrito e convocou o povo para que todos ouvissem a leitura também. Então a palavra de Deus ela precisa ser divulgada. Mais um item aí, o quinto item. Às vezes são necessárias reformas drásticas, né? Mudanças drásticas, para que erradiquemos pecados arraigados em nossa vida, né? Aquele pecado que está grudado na gente, né? Que não sai, né? Então, para isso precisa de mudança mesmo, uma mudança radical, como fez Josias ali. Então, desses pecados arraigados em nossa vida, na vida da nossa família e até mesmo na congregação, é necessário mudança. E o último item aí, não menos importante, é que Josias não teve medo de desagradar o povo e ir contra a cultura idólatra que dominava a nação. Então, precisamos estar prontos também para ir contra a cultura de onde estamos, né? Aplicando e obedecendo assim a palavra do Senhor. Então, como portadores da palavra de Deus, né, precisamos confrontar o pecado, né, fazendo assim com que nós estejamos sendo obedientes à palavra de Deus, que nos dá essa incumbência aí de pregar o evangelho a toda criatura.
Precisamos transformar vidas, né, através da palavra de Deus, porque muitas famílias, muitos povos estão precisando ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que é a palavra de salvação, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que reforma, né? A palavra que traz mudança e novidade de vida, e também a palavra que tem o poder também para curar e libertar do pecado. Então, uma reflexão que eu coloquei bem no finalzinho: obedecer ao Senhor de todo o coração exige dedicação, coragem e perseverança. E aí eu coloquei o finalzinho da conclusão que está na lição, que está na revista do professor e do aluno também. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, desde Salomão. Este grande monarca foi a promessa de Deus sobre Judá de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. E aí referência em Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 4 e Romanos 15, 22. Amém, meus irmãos? Esse foi o breve resumo aí dos tópicos da lição. Que Deus abençoe sua vida. Próxima semana, né, semana que vem, já vamos estar no encerramento desse trimestre e já estamos nos preparando para um novo trimestre, um trimestre tão abençoado. Nós vamos estudar sobre a vida, obra do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Então vai ser um trimestre tremendo, para a glória de Deus. Muitas pessoas que gostam aí da teologia paulina, né, da vida e obra de Paulo, né? Então aprendemos muito com esse grande homem de Deus e nós vamos aprender grandes lições com ele também nessa próxima lição no trimestre que vem, amém? Irmãos, Deus abençoe sua vida, fiquem todos na paz do Senhor. Se gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, em nome de Jesus, amém? Até semana que vem.